Hare Krishna, devotos. Hoje é o dia de lermos o Chaitanya Charitamrita, mas em virtude de estarmos aqui acompanhados de vários visitantes e tudo, nós vamos falar sobre o Senhor Chaitanya, tá? E para que eles possam conhecer um pouco sobre assim, a história do movimento, as raízes do nosso movimento Hare Krishna, tá bom? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Shodhanandana Prajajanandana Shodhanandana Prajajanandana Yashodhanandana Prajajanandana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, é um movimento, esse movimento Hare Krishna, se chama movimento, né? Porque Prabhupada tinha assim, a intenção de realmente causar uma revolução, né? Movimento, essa ideia de... Ele não falou religião, né? Prabhupada falou movimento, ele tinha essa coisa de resgatar a espiritualidade, né? Da sociedade humana. Então, mas também, claro, ele formalizou uma instituição, né, que ele denominou de ISKCON, né? Sociedade, isso em inglês, né? Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, consciência de Deus. E esse movimento Hare Krishna, ele tem bases assim teológicas muito profundas e antiquíssimas, que antecedem mesmo o cristianismo,
O Bhagavad Gita, por exemplo, que está inserido dentro do Mahabharata, tem mais de 5.000 anos. Isso, a forma escrita, porque esses textos, todos eles eram antes, todo esse conteúdo era transmitido de forma oral. Essa tradição oral. Então, à época eles não viam a necessidade de escrever nada, porque eles eram dotados de muita memória. Então, a gente vai ver que a literatura védica é toda em versos, porque é fácil de você decorar e de você repetir, memorizar. Então, os mestres cantavam as escrituras e assim as crianças e as pessoas memorizavam tudo. A gente pega o Bhagavad Gita desse tamanho, mas porque ele tem muitas explicações, mas os versos em si, por exemplo, Bhaktisiddhanta com 7 anos já tinha decorado todo o Bhagavad Gita. Então, assim, havia essa prática. Então, mas depois de um tempo, Vyasadeva, que foi o compilador de toda a literatura védica, viu a necessidade de passar todo esse conhecimento para a forma escrita, porque ele percebeu que as pessoas estavam perdendo essa capacidade de memorizar. Então ele dividiu os Vedas, que é um conhecimento muito vasto, muito amplo, e para diferentes partes ou porções para diferentes níveis de pessoas. Então, tem pessoas que estão no início, então tem uma determinada porção dos Vedas destinada a essas pessoas e tem aquelas porções que são destinadas às pessoas mais evoluídas espiritualmente. Então a gente vai ver, às vezes vai encontrar instruções que são conflitantes. Por exemplo, se permite a matança de animais, o comer de carne. E ao mesmo tempo, nós, por exemplo, não adotamos a prática do comer de carne. Mas como é que é isso? Então, para pessoas que eram muito adictas, muito ainda condicionadas a esse tipo de vida, então tal regulação não iria ser prática. Então eles regulam. Então tudo bem, você pode comer carne, mas você vai fazer um sacrifício antes. Você vai se envolver com um ritual, para poder regular essa atividade, em vez de criar um matadouro e assim por diante. Então se regula, mas se espera que essas pessoas, com o passar do tempo, por meio desses sacrifícios, elas irão despertar sua consciência, e aí, em dado momento, elas vão se desapegar dessa prática e vão adotar uma prática superior. E assim elas vão gradualmente progredindo. Então, não tem sentido uma pessoa que já está num nível superior querer se envolver com uma prática de alguém que está iniciando. Não tem sentido. Agora é só para frente. Vamos recuar. Então, esse movimento ele tem uma base, assim... Estou falando que o som está muito baixo. Será que você podia mudar a função do microfone? Bom, Aqui é para ficar 2 pontinhos vermelhos mesmo? não tem nada... Ele nunca reclamou. Estou falando que está muito baixo. Então, não é assim um movimento recente, ou pelo menos as bases, essas bases filosóficas e teológicas são antiquíssimas e não é, também suas práticas não foram inventadas então todo esse processo e todo esse conhecimento foram vividos por pessoas muito evoluídas, por sábios, pessoas assim, desapegadas. Quando a gente olha um pouquinho a tradição cristã, a gente vê também pessoas muito evoluídas, e a gente entende essas pessoas como pessoas santas, dignas de
de ser seguidas, e suas orientações serem seguidas. Né? Então, da mesma forma, na Índia, né, também existem muitos rishis, muitos sábios, pessoas muito evoluídas. Né? Por exemplo, aqueles 6 que estão ali, que se chamam os 6 Goswamis, eles viveram mais ou menos há 500 anos atrás. Né? E eram pessoas assim, extremamente renunciadas. Eles não tinham residência, eles dormiam embaixo de árvores para não ter nenhuma ligação com esse mundo. E era uma árvore em cada dia. Né? E comiam uma vez por dia, né? E assim, muito pouco, praticamente não dormiam 2 horas, né? Quando dormiam. Então eram pessoas completamente imersas nessa realidade espiritual, que é uma dimensão, vamos dizer assim, pelo menos nesse mundo, uma dimensão interna. Né? A gente tem esse mundo de variedades, de formas e tantas coisas. Né? Mas também podemos construir esse mundo dentro da gente. E eles, apesar de interagir, obviamente, com o mundo externo, com as pessoas, eles construíram muitos templos, foram pessoas que escreveram muitos livros, né? Pessoas muito ativas no sentido de mudar o mundo, de iluminar as pessoas. Não eram aquelas pessoas que se recolhiam e não davam atenção, não se preocupavam com o mundo. Eles se recolhiam, mas ao mesmo tempo, tudo isso era com o objetivo de seu próprio aprofundamento e sua própria pelo propósito de se escrever. Para você escrever, você precisa se recolher. Não dá para você escrever e ao mesmo tempo brincar carnaval. Acho que é meio difícil. Né? Então, assim, eles eram completamente imersos. Né? Então, assim, a gente... Não é que a gente está praticando algo que um cidadão qualquer chegou e agora eu vou inventar uma prática, né? Alguma coisa assim. Então é algo que já foi testado, é algo que já foi... Né? E mesmo toda essa teologia é uma teologia muito profunda. Muito profunda. E essas pessoas eram pessoas santas. Então, por exemplo, nós falamos de Radharani Krishna, que Krishna namora com Radharani. Aí como é que Deus tem namorada? Pô, mas a gente tem, por que Deus não pode ter namorada? Ah, porque ele não precisa. De fato, ele não precisa, mas ele gosta. Não é preciso para a gente ter, né? Não significa que a gente precisa. Simplesmente a vida gira em torno do prazer. A existência é o prazer. Só que a gente liga, aqui no nosso caso, a gente liga o prazer a uma coisa inferior. Ou às vezes a circunstâncias assim, degradadas. Né? Mas a essência da vida é o prazer. Só que a gente precisa saber como viver esse prazer. De maneira que não prejudique os outros, de maneira que não nos prejudique. Né? Então, nesse mundo, pelo fato de estarmos dentro desse corpo material, então a gente conecta o prazer às experiências sensórias. Mas nós não somos o corpo. E o fato de investir muito nas experiências sensórias fazem com que a gente esqueça a nossa verdadeira identidade e, consequentemente, também o prazer pertinente à minha realidade. Você quer que seu prazer se acabe? Que a felicidade se acabe? Que o dinheiro se acabe? Que a saúde acabe? Mas é possível nesse mundo? Não é possível nesse mundo, tudo se acaba. Então, nós não ficamos satisfeitos com o prazer oriundo dos sentidos. É muito pouco. A gente quer mais. A gente quer algo muito mais profundo, algo que complete a gente. Né?
Então, esse é o problema de a gente investir tanto no prazer material. É que a gente não se satisfaz, porque não é o que a gente verdadeiramente anseia. Né? Então, essas personalidades, mesmo Chaitanya Mahaprabhu, que é o Avatar, a gente vai falar agora, ele falava dos romances amorosos, né, entre Radha e Krishna, e de coisas muito íntimas, mas ao mesmo tempo ele, a sua postura pessoal com relação aos demais, né, principalmente do sexo oposto, era de extrema assim, rigidez. Né? Ele tinha uma postura muito estrita com relação como um sannyasi, com relação ao sexo oposto, por exemplo. Né? Então, como é que essa pessoa que preza tanto esses princípios, né, ao mesmo tempo está falando de romances amorosos? Como é que é isso? Porque esses romances amorosos não são romances mundanos. Né? Na verdade, esse mundo é um reflexo do mundo espiritual. Então, a realidade acontece na dimensão espiritual e esse mundo ele é inspirado no mundo espiritual. Não é o contrário. Não é que a gente está simplesmente projetando essa realidade espiritual em base às nossas experiências materiais. Pode até acontecer isso, mas não essas pessoas. Essas pessoas já transcenderam a existência material. E em virtude de sua pureza, em virtude do seu avanço espiritual, essas pessoas tinham acesso a essa dimensão espiritual. Então, Chaitanya Mahaprabhu é um avatar. A palavra avatar hoje é bem conhecida, né? Eu acho que principalmente por conta do filme Avatar, né? Então, a palavra avatar significa aquele que descende, né? Aquele ser que descende. Ele cria, né, vamos dizer, uma conexão, né, com a sua descida entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso é o avatar, essa é a função do avatar. Então, Deus não nos jogou nesse mundo e simplesmente nos esqueceu aqui. Aqui tem um propósito. E para preservar esse propósito, ele sempre descende. Na Bhagavad Gita, Krishna mesmo diz, milênio após milênio, né, eu me manifesto nesse mundo, né, para estabelecer o Dharma. Quando há um declínio desse Dharma, que são as leis universais que regem o mundo, então ele mesmo descende. Então, o interesse de Deus é o interesse de manter a escola desse mundo material, né, com os seus professores, tudo, e os alunos aplicados. É assim, esse mundo é uma escola. Então, quando a humanidade começa a se desviar do propósito, às vezes ele mesmo vem, quando eu digo assim, ele mesmo, a gente pode pensar, então ele sai do mundo espiritual e fica para cá e o mundo espiritual fica vazio. Na verdade, ele se expande, né? Deus tem essa capacidade de se multiplicar, né? Nós somos centelhas de Deus. Nós somos provenientes de uma multiplicação, né, vamos dizer assim, de Deus. Deus é o sol e nós somos centelhas desse sol. Nós somos expansões de Deus. Por isso que algumas tradições falam que nós somos Deus. É um pouquinho assim arrogante, né? Nós não somos o sol, a gente é uma parte desse sol, a gente é uma centelha desse sol, mas não somos o sol. Nós não somos a fonte. Né?
Então, esse avatar, existem vários tipos de avatar. Existe o que a gente chama de Lila avatar, existe Guna avatar, existe Shaktiavesha avatar, existem várias classes de manifestações. Né? Por exemplo, Jesus para a gente é um Shaktiavesha avatar. É uma alma como nós, mas que foi dotada por uma força, Shakti. Foi dotada por uma energia especial, por uma condição especial para propagar a missão de Deus. E existem vários Shaktiavesha avatares. Essas almas vêm e são dotadas de poder para propagar a espiritualidade. E Chaitanya Mahaprabhu é um avatar. Ele, por um lado, é também conhecido como um Guna avatar, porque ele veio trazer o processo de autorrealização mais apropriado para essa era. Existem muitas eras e em cada era tem um processo específico mais apropriado para a autorrealização. Então, quando a gente fala de autorrealização, é um pouco diferente, ou talvez bastante diferente, do conceito de religião que a gente tem. Tá? Então, muitas pessoas ficam presas à ideia assim institucionalizada, né, da espiritualidade. Então, os dogmas, os rituais, e eles, muitas vezes, basta simplesmente participar de um ritual, alguma coisa assim. E não se preocupam muito com a transformação interior. Então, eu tenho assistido palestras de outras tradições e tudo, e a gente vê que muitos líderes falam dessa dificuldade, né, de que os fiéis, eles não se preocupam com a transformação interior. Eles ficam muito na plataforma, assim, externa, né, dos rituais, esperando uma bênção, esperando uma graça, de forma que ele mude de uma hora para outra. Né? E não, assim, é como o paciente que vai no médico e espera uma solução assim mágica, né, para a doença. Mas às vezes a gente tem que mudar os hábitos da gente e a gente não quer mudar os hábitos. A gente quer um remedinho, mas continuar com os nossos maus hábitos. Então muitas tradições, muitos líderes falam dessa situação de que as pessoas não querem mudar. Não querem fazer essas mudanças interiores. Então fica uma coisa muito externa, fica muito superficial. Né? Mas a autorrealização implica, né, mudança. Implica chegar ao ponto de se perceber, de se compreender como esse ser espiritual que nós somos. Não é simplesmente participar de uma missa ou de um ritual e vai para casa e a vida continua do mesmo jeito. Não é isso. Nós somos uma alma, somos um ser espiritual. Quem nós somos como ser espiritual? Quem é você? Quem é você? Talvez um psicólogo, né, considere que você está com certos problemas. A gente não sabe nem quem a gente é. Mas isso, saber quem nós somos, é o objetivo o verdadeiro objetivo pelo qual as religiões existem. Os fundadores, por exemplo, Jesus, ou sei lá, quem quer que seja, Maomé, né, a ideia deles era a transformação. Jesus fala constantemente sobre isso. Ele era muito pesado. Né? Se você olhar para uma pessoa e desejar, você já cometeu adultério. Pessoa? Só olhar e desejar. E aí fala que o Hare Krishna é fanático, né? Porque a gente... Mas o ponto é que essas coisas se perdem, porque as pessoas não estão dispostas a fazer o sacrifício para isso, serem puras.
As pessoas não estão dispostas. Mas se você for estudar a fonte, ame o inimigo. Você não ama nem às vezes nem os pais, né? Sei lá, vão dizer o irmão amar o inimigo. Mas é isso que ele ensina para a gente. Não é ritual, é mudança, é transformação interior. Então, Prabhupada trouxe um processo de autorrealização, não uma religião. Prabhupada falou, eu não vim trazer, tem muita religião aqui. Prabhupada estava falando, Prabhupada falava assim, eu vim trazer um processo de autorrealização que qualquer religião pode praticar. Bhakti Yoga não é um processo sectário, é um processo que você cultiva amor por Deus. Como cultivar amor por Deus? Servindo. Vamos servir a Deus? É simples. Vamos pensar, vamos meditar em Deus. Pronto. Mas as pessoas, em geral, não querem. Então não é um processo sectário, é um processo universal. É uma prática para despertar algo que já temos dentro de nós mesmos, que é amor. A alma é feita, né, constituída de amor. Ela existe para amar e ser amada. Isso é a nossa natureza. Mas a gente perdeu, esqueceu tudo isso. E agora a gente precisa movimentar essa nossa natureza que está esquecida. Para poder funcionar. Entende? Então o Chaitanya Mahaprabhu, esse avatar de Krishna, ele, assim, as escrituras explicam que ele tem a causa de sua descida, né? Ou as causas. Existe uma causa interna, que é uma causa muito íntima, e existe uma causa externa, que é uma causa mais conhecida. Né? Então, essa causa externa é propagar, né, esse processo de Bhakti. Então, ele veio ensinar esse processo de Bhakti. Né? E o principal aspecto do processo de Bhakti é cantar os nomes de Deus. Vocês podem cantar qualquer nome de Deus. Não é só Hare Krishna. Tá? Prabhupada falava, se você é cristão, você pode cantar os nomes de Deus, de acordo com a tradição cristã. Se você é muçulmano, você pode cantar os nomes de Deus, de acordo com a tradição. Por quê? Porque o nome de Deus, quando ele é por ser espiritual, né, por ser dotado de poder espiritual, ele nos conecta. Eu esqueci, seu nome é Maria do Socorro? Não, né? Olívia. Então, se eu chamar Olívia, vou pensar em quem? Em Olívia. Né? Eu estou chamando Olívia. Então, a gente não chama Deus, às vezes chama, quando está precisando. Mas imagine, Olívia, que se eu chamasse você para pedir dinheiro a você, você ia gostar? Olívia, já sei, lá vem ele. O que é que ele vai querer agora? Quando me vê na frente, vai para a esquerda. Nem quer me ver mais. Não é? Então, assim, isso pode acontecer numa fase muito imatura da nossa vida, como uma criança que depende completamente e está sempre pedindo, papai me deixe, mamãe me deixe, não é? Mas uma criança, quando cresce, papai, o que é que eu posso fazer? Posso lhe ajudar? Não é assim? Isso é maturidade. Posso lhe ajudar? O senhor está plantando aqui, deixa eu ajudar a plantar também? Deixa eu fazer as coisas? Da mesma forma, a alma, quando amadurece, ela sai dessa plataforma de apenas, né, venha a nós o vosso reino, né? Mas uma atitude de servir. O que o senhor quer? Qual é o seu plano nesse lugar aqui? O que o senhor espera de mim nesse lugar? Qual a diferença que eu posso causar dentro desse mundo? E não ser mais um envolvido com tanta loucura.
O que eu posso fazer de diferente? Então, essa é a postura de alguém que amadurece espiritualmente. Então, Chaitanya ele veio trazer esse processo de Bhakti. Então ele falava, olha, nós somos um ser espiritual e como seres espirituais nós somos constituídos dessa energia amorosa. E essa energia amorosa deve ser colocada assim, em movimento. E a gente esqueceu tudo isso. E a gente pode movimentar isso, uma das formas é cantar os nomes de Deus. Por quê? Tem duas questões muito importantes. A primeira, eu estava falando, que a gente chama Olívia. E a gente vai se conectar com Olívia, porque a gente está chamando. Mas ao mesmo tempo, o fato de eu chamar Olívia, se Olívia for uma pessoa muito especial, que parece ser, a minha associação com ela vai trazer o que para mim? Benefício. Pode trazer conhecimento, se ela for uma pessoa muito sábia. Pode me trazer pureza, porque o comportamento dela pode ser um comportamento muito ético. Então, pelo fato de eu me associar com ela, eu vou aprender muita coisa. Se ela for uma boa pessoa. Se ela for uma pessoa não tão boa, eu vou também aprender outras coisas não tão boas. Então o que é que acontece? Nós, almas, estamos associados a esse mundo desde muito tempo. Então a gente assimilou, devido a essa associação, essa proximidade, muitas coisas inadequadas. Não preciso falar para vocês. Esse mundo está aí. Então a gente assimila. Mesmo por osmose, fala assim, só por proximidade a gente assimila as coisas. Nem precisa falar, só o comportamento, só os exemplos dos nossos líderes, dos nossos heróis, dos nossos fãs. A gente vai assimilando. E quando menos espera, a gente está se vestindo como eles, falando como eles, comendo como eles, fazendo tudo como eles fazem. Agora, quando eu me associo com Deus, porque eu estou pensando nele, o fato de pensar é uma associação. Eu estava perguntando àquela menina ontem, que estava aqui, menina não, a moça, sei lá. O que é que você sente quando você reza? A gente sente paz, a gente sente... Gente, se associar com a paz, se associar com essas coisas boas dentro da gente. A gente às vezes se associa com os programas da televisão, os programas de violência, a gente se associa e traz isso para dentro da gente. Aí o pessoal vem para cá, quer tão paz, quer experimentar essa paz que deveria existir dentro delas. E que como fora não existe, então pode ser que aqui exista alguma paz fora. A natureza, a gente aqui está sempre procurando evitar a violência e tudo. Então cria-se um ambiente externo de paz e eu me associo com esse ambiente. Mas nem sempre é assim. Às vezes aparece uma pessoa para tirar a paz da gente. Então essa paz é interna. Então a gente precisa se associar com a paz. E quando a gente se associa com Deus dentro da gente, nós vamos também absorvendo tudo isso que vem naturalmente com essa associação. Então a gente tem, mais ou menos, cria, vamos supor, um mundo interior, que é diferente do mundo exterior. Porque, em geral, a gente traz o mundo exterior para fazer parte do meu mundo interior. A gente traz tudo de fora. Tudo de bom e tudo de ruim. E aí a gente convive com isso dentro da gente. Mas tem certos terapeutas e psicólogos que falam dessa distinção, de você não permitir que o seu mundo interior seja invadido. E é sua responsabilidade cuidar do seu mundo interior. É nossa responsabilidade. A gente não pode atribuir essa responsabilidade a outra pessoa.
Não é? Você que fecha as portas. Então, porque a gente está muito aberto, a gente se abre muito, então a gente assimila tudo. Mas uma pessoa que já tem mais cuidado, ela vai se associar com o mundo com muita discriminação. Selecionar o que vai ouvir, selecionar com quem vai se associar, que tipo de livro, que tipo de filme. Ela seleciona. Ela tem muito cuidado para não trazer coisas indevidas para dentro dela. Então o cantar, essa meditação em Deus, porque o cantar é isso, é meditar em Deus, ele tem esses dois propósitos. Né? Primeiro, que é esse propósito de purificar nossa própria vida interior. Né? E através da aproximação ou o contato com a pessoa suprema. Esse é o processo. A gente em contato, a gente se purifica, né? E ao mesmo tempo, da proporção em que a gente vai se purificando, essa aproximação ela é mais intensa. Né? O que nos distancia são as nossas impurezas, ou os nossos apegos, tá? Que nos prendem a esse mundo e a buscar as coisas desse mundo e, consequentemente, nos distancia de Deus. Mas quando a gente vai purificando, a gente vai se desapegando, se desligando de tantos nós que a gente dá. Né? E aí a gente vai se aproximando, né? Se distanciando das coisas mundanas e se aproximando. Porque é a pureza. A pureza é a ausência de luxúria, a ausência das fraquezas humanas. Isso é purificação. E são essas fraquezas que nos prendem ao mundo, que nos levam a uma ira descontrolada, a sentimentos descontrolados. Né? Então esse é todo o processo. Nós já somos puros como almas, somos perfeitos como almas. Só que no contato com o mundo, assim é como falei ontem, a água em contato com a areia, assimila coisas que não fazem parte da constituição da água. Assim também. Então agora é como um processo de filtrar. A alma precisa passar por um filtro para voltar à sua essência. Esse é o processo. Filtrar. E esse filtro, assim como, por exemplo, para filtrar a água tem os processos, né? Você usa substâncias para purificar. Da mesma forma, para purificar a nossa consciência, precisa de um elemento de mesma natureza. Porque não tem sabãozinho para limpar a mente. Você já descobriu algum sabão assim na farmácia assim, para a gente? Não tem. Tem que ser um elemento de mesma natureza para poder interagir. E para interagir com a alma é consciência. Então, consciência de Deus. Entende? Então esse é o filtro. Então nós almas precisamos colocar nossa consciência em Deus. Então por isso que não vale essa história de estou de corpo, mas de alma não estou no lugar. Não, a gente tem que estar presente. A consciência tem que estar lá, para ela poder interagir com a consciência suprema. Por isso que esse processo de cantar japa e tudo, ele canta assim de qualquer jeito, tem algum efeito. Mas é como a gente lavar assim, a coisa meio de má vontade, não limpa direito, né? Menino, limpa esse negócio direito, está todo cheio de gordura. Às vezes a mãe da gente está lavando alguma coisa. Então, da mesma forma, se a gente não esfrega direito, se a gente não coloca o sabão em contato com a sujeira para tirar, não sai. Da mesma forma, se a consciência, que é essa capacidade de conexão mesmo, né? A consciência é isso de estar ligado mesmo, conectado. Então, por isso que a meditação é isso, você se abstrai de tudo e foca no objeto de meditação sem se desviar. É o trabalho da gente, é claro que a gente não vai conseguir tão fácil.
Mas esse é o processo. É a mente, a consciência conectada com o objeto de meditação. E nosso objeto de meditação não é o vazio, é Deus. Eu quero me conectar com Deus. O vazio, gente, não estou querendo criticar nenhum outro processo, mas o vazio é simplesmente um processo negativo. Simplesmente eu vou eliminar a influência negativa, criando um vazio. Mas para purificar, eu preciso de algo que purifique. Entende a diferença? Não é só eliminar a influência. Eu vou criar um vazio na cabeça. Nada vai entrar na minha cabeça. Mas é nada. Então nada entra, então nada perturba. A gente vai ter um certo nível de paz. Mas eu quero amar. Eu quero viver. Eu não quero anular a minha vida. Porque uma pessoa que cria um vazio dentro da cabeça anula a vida. Não pode fazer mais nada. Dá para fazer alguma coisa com vazio dentro da cabeça? A mente foi feita para pensar. O problema é que eu tenho que aprender a pensar. A pensar no que é bom. E não pensar no que não é bom. É simplesmente isso. Se você pensar só no que é bom, você vai sentir felicidade. Mas o ponto é que eu não controlo a minha mente. E eu deixo a minha mente pensar em muitas coisas que não são boas. E aí eu sofro as consequências de tais pensamentos. Então, o que é que há de melhor do que pensar em Deus? Por que não pensar em Deus? Será que é melhor o vazio do que Deus? É porque muitas pessoas consideram que Deus não é um ser. É um vazio. Ou que nem existe Deus, que na verdade é um vazio. Ou talvez uma energia. E é energia. Mas a energia não satisfaz. Quero muito mais do que isso. Pode satisfazer momentaneamente. Para quem está muito doente, né, parar esse barulho mental é um alívio. Imagina, você está uma gritaria, você fecha a porta quando sai aquele silêncio. É uma maravilha, mas o silêncio é insuportável depois de algum tempo. Eu quero conversar. Quero conversar. Eu quero viver. Não quero viver só. Não, a gente somos pessoas. Mesmo como almas, somos indivíduos. Destinados a amar e ser amados. Eu quero vida. Então, esse é o processo, né, de Bhakti. Se purificar, né, se aproximando de Deus, conhecer esse Ser Supremo na medida de nossas possibilidades como almas infinitesimais, né, e viver. Poder sair dessa prisão ou dessa escola, escola-prisão, né? Tem essas escolas assim, né? Porque pelo menos assim, o sistema prisional tem pelo menos como objetivo reparar as pessoas, né? Educar, para depois se socializar. Mas diz que é uma universidade do crime, né? A pessoa vai e sai pior do que entrou. Mas pelo menos nesse mundo o Krishna administra bem direitinho. Então não tem jeito. A escola é essa. É uma escola, mas ao mesmo tempo para a gente é uma prisão. Porque está dentro desse corpo tão limitado. Né? É uma prisão para a gente. Ok? Então Chaitanya Mahaprabhu, ele veio trazer esse processo de Bhakti Yoga, que é um processo universal. Qualquer pessoa pode praticar, independente de sua tradição religiosa. São princípios, nós seguimos princípios que qualquer pessoa que siga vai sentir os benefícios disso. Né? Então, pergunta? Ok, então, pergunta. Agora a pergunta do Saca-Lobos. Então estaríamos nós sendo muito seletivos para permitir que algo se aproxime? Como praticarmos o amor incondicional? Poderia, em algum momento, estarmos a julgar através do ego que algo é bom ou ruim? Veja, a gente tem que selecionar. Existem diferentes fases na vida da gente. Então, achar que o amor incondicional significa
que eu vou ficar abraçando todo mundo, em todo lugar. Não é isso. Jesus foi seletivo, Chaitanya Mahaprabhu foi seletivo em certa instância. Claro, ele estava para todo mundo, mas a sua vida íntima era muito seletiva. Não significa que amar, significa que a gente tem que estar andando com todo mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que está parando de beber, ela tem que ser seletiva. Ela não pode ficar andando com pessoas que bebem, não pode ficar andando em bares. Mas isso é preconceito? Não. É proteção. Então, se eu estou começando minha vida espiritual e tenho muitas dificuldades, por exemplo, com drogas, dificuldades com álcool, dificuldades com sexo, sei lá, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que evitar pessoas, tenho que evitar ambientes, né? Mas à medida em que eu vou progredindo espiritualmente, vou me libertando de fato dessas coisas, né? Então, eu posso até, né, assim, não vou dizer conviver, porque conviver implica essa intimidade, né? Mas a gente pode se associar com muitas pessoas, né, e não se afetar, ok? Mas sempre convívio íntimo são pessoas selecionadas. Isso não é falta de amor incondicional. Amor incondicional significa que eu estou disposto a ver o bem do outro em qualquer condição, mesmo que ele não goste de mim. Então não significa que eu tenho que viver com essa pessoa intimamente. Então eu quero o seu bem sempre, mesmo que você não goste de mim, mesmo que você dê as costas para mim, eu vou continuar desejando o melhor para você. Mas isso não significa que eu vou estar adulando você, correndo atrás de você, por favor, por favor. Não, às vezes vai lá, curte aí a vida um pouquinho, depois quando estiver sofrendo a gente conversa. Então existem muitas formas de amar. Não é simplesmente fazer tudo o que a pessoa quer. Isso é bobagem. Isso é sentimentalismo. Né? Então, amar é muito iluminado. Amar verdadeiramente, esse amor incondicional, é uma atitude muito iluminada, muito madura, que exige muita evolução da gente. Não é simplesmente, eu vou amar incondicionalmente. Aí, não é assim, funciona muito bom. Não é desse jeito. Isso é resultado de maturidade espiritual, de desenvolvimento espiritual. Tá? Ok? Alguma pergunta mais? Vocês estão satisfeitas? Eu fiz uma pesquisa informal com jovens, assim, de 24, 23 até 26 anos, mais ou menos. E 80% falam que não acreditam em Deus, que não se relacionam com Deus de forma nenhuma, assim. Mas, ao mesmo tempo, vários falaram que quando estão passando por algum problema, rezam, de alguma forma. Esses mesmos que disseram que não acreditam. Uma parte desses que disseram que não acreditam falaram isso, outra parte não. Diz que realmente... Como é que faz com essas pessoas? Assim, não no sentido de querer compartilhar algo, no sentido, assim, de trazer essa consciência, essa percepção, essa relação. Tem pessoas, eu estava até comentando ontem na aula, né, que tem pessoas que só aprendem apanhando e mesmo apanhando não aprendem. Que assim, eu tenho uma sensação de que as pessoas confundem Deus com instituições religiosas. Claro. Então, o que a gente tem? A gente tem existe um preconceito muito grande, né, com as instituições religiosas, porque, estava ouvindo outro dia uma palestra de um psicanalista, ele estava falando que se achava que a religião iria trazer para a gente os princípios morais, iria estabelecer na humanidade os princípios morais, mas que foi um fracasso.
Por quê? Porque as pessoas, como eu estava falando, elas não se preocupam com a transformação interior. Elas ficam muito nessa plataforma externa. Né? Porque para haver, né, para que uma pessoa seja ética, ela precisa de ser capaz de aplicar os princípios éticos. O respeito ao outro. Mas se você é um arrogante, orgulhoso, entende? E para você o mundo gira em torno de você, então você não vai conseguir respeitar a outra pessoa. Então é necessário que você tenha humildade e conheça o seu espaço dentro do mundo e o espaço das outras pessoas. Então, o que acontece é que a religião, ela, de uma maneira geral, ela perdeu todo o seu prestígio, toda a sua autoridade. Pedofilia, exploração econômica, associação com poderes políticos, públicos e assim por diante. Então, a santidade, a pureza foi perdida. Apesar de que o conhecimento dos seus líderes estarem ali, né? E tudo, mas a instituição que representa tudo isso, todos esses ensinamentos, não merece confiança nenhuma. E às vezes os líderes que representam essas instruções também não merecem confiança. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Não tem jeito. Então, o que é que acontece? Com o passar do tempo, depois de tantos escândalos, perdeu todo o poder, toda a representatividade de todo esse conhecimento. Então, as pessoas, e em contrapartida, a secularização da sociedade. Não pode colocar crucifixo em lugar nenhum, qualquer instituição pública, não é todas essas coisas, porque o Estado é laico, o Estado não pode ter nenhum tipo, claro, né, nenhuma vocação assim para uma instituição específica, né? Mas ao mesmo tempo, assim, esse processo de tirar Deus da sociedade, né, criou um grande caos, porque Deus é a referência, seria a referência para os princípios éticos e os princípios morais. Porque se você tira, né, outro dia eu estava ouvindo também uma outra palestra e o cara falando, a vida não tem sentido. Você sabe o que é você ouvir isso? A vida não tem sentido nenhum. A educação tem que ser voltada para que a pessoa curta o momento. Só isso. Sem nenhuma perspectiva de futuro. Acabou. E é mais ou menos isso. As pessoas não querem limites, tá? Elas querem dar toda a vazão às suas pulsões, né? Todos os seus instintos, sem limite. Então o século começou com as pessoas, vamos abolir os limites, porque isso foi coisa da igreja. Isso, nós não queremos mais isso. Vamos abolir os limites. E hoje, o que a gente tem, pelo menos, né, quem trabalha nos consultórios percebe, e não só isso, né, mesmo assim, o índice de suicídio, de loucura, é crescente. E não é pouco, não. Por que isso? É a angústia. A angústia insuportável. Porque a gente não tem mais o que chama de superego, né, doutora? Nós não, resquícios. Então, o que é o superego? É essa instância psíquica que limita. Nós desenvolvemos uma capacidade de se autoanalisar. E a gente tem critérios. Não, eu não posso fazer isso. Alguém dentro da gente tem que dizer, não posso fazer isso. E quem é que nos ensina isso? Os pais deveriam ensinar, a sociedade deveria ensinar. Mas não tem limite. Então não tem ninguém dentro da gente dizendo, olha, não pode. Pelo contrário, pode tudo. Aí o que acontece? A gente vê isso que a gente está vendo. Então é assim que funciona. Então, as religiões
perderam a autoridade, né? Então foram criticadas, o pêndulo vai para o outro lado, existia um abuso de autoridade, aí o pêndulo vai para o outro lado agora, vale tudo. E religião, entende? É uma coisa retrógrada. Nós estamos na era da razão, da inteligência, vamos responder tudo, vamos solucionar tudo, e nada disso está acontecendo, pelo contrário. Né? Então, uma sociedade sem essa instância que nos protege, é uma instância protetora. Né? E aí, é sofrimento. A gente vai fazer a nossa parte, divulgar conhecimento, né? À medida do possível, a gente tem que fazer uma abordagem, não uma abordagem só religiosa nesse sentido dogmático. Eu estou falando para vocês, isso é ciência. É ciência. Então se discute desde muito tempo como estabelecer os princípios morais dentro de uma sociedade. Onde nasce a moralidade? Então se tenta criar moralidade de uma forma, vamos dizer assim, laica, né? De uma forma, vamos fazer um contrato. Olha, eu não brigo com você, nem você briga comigo. Tá certo? Mas daqui a pouco você está brigando comigo. Vamos fazer uma sociedade justa. Mas daqui a pouco você é injusto comigo. Porque a gente não trabalha essas coisas dentro da gente. Então nunca se constrói. Fala do comunismo, vamos dividir tudo. É ótimo, vamos fazer tudo isso. Mas você está a fim de dividir o seu salário com as pessoas pobres? Será que você sente a dor do outro? Ao ponto de repartir suas... Não funciona. Então quem está lá em cima controla todo mundo, mata todo mundo, prende todo mundo, rouba todo mundo. E não funciona. Porque qualquer ismo pode ser explorado pelo homem. É explorado, porque o homem é quem controla. E eu posso fazer o que eu quiser, estando no poder. Então, se o homem não se transforma, né, por isso que fala, o homem é o lobo do homem. O homem é que se destrói. E se ele não muda, não adianta. Não tem nenhum programa, nenhum processo nenhum sistema que vá funcionar. Nenhum. A única coisa é mudar o coração. Mudar, desenvolver empatia. Sentir a dor do outro. Poxa, eu não posso fazer isso porque dói. Eu estou vendo. Eu não tenho o direito de causar isso para o outro. Mas quem é egoísta não está preocupado se o outro está pobre e não tem o que comer. Não está preocupado com isso. Ele simplesmente está preocupado se a agenda dele está cheia, ele vai assistir o futebol dele e fim de papo. Acabou. É isso. Você não conhece o vizinho, não conhece... É assim. A gente pode esperar outra coisa nesse mundo? É isso, gente. A gente cria uma situação, né, porque se acha que essa liberdade, né, ela é o sumo bono de tudo, e a gente está vendo que não é. É muito pelo contrário. Claro que existe liberdade, mas existe limite para a liberdade. Você não pode fazer tudo. Bom, já passamos do horário. Então, muito obrigado por todos. Hare Krishna.